Fala galera gremista, tudo certo? Aqui é Wagner Romero falando de Grêmio e nada mais. Antes de mais nada, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, mas deixa o like, isso é o mais importante de tudo, porque é isso que ajuda a espalhar o conteúdo. E se gostou, espalhe para mais pessoas, compartilha e tudo mais, tá certo? Bom, o Grêmio venceu o seu segundo jogo seguido aí no Campeonato Gaúcho. Fomos lá em Pelotas enfrentar o Brasil e vencemos por 1-0, gol de André Henrique. Um jogo que se encaminhava para ser aí 90 minutos perdidos na minha vida, porque tenebroso jogo, muito calor, né, lá em Pelotas, o gramado do Bento Freitas, como de costume, horroroso, né? É mais é mais um fator que me faz ser muito contra o campeonato estadual, porque é um absurdo tu jogar um campeonato valendo com 15 dias de preparação, nem isso. E jogar nesses campos aí que tem pelo interior é um absurdo, mas enfim. O jogo em si foi, como eu já falei, foi um jogo muito ruim de todo mundo. O Brasil de Pelotas é uma equipe muito fraca, né? Como são a maioria dos times no Campeonato Gaúcho. Ficou só se defendendo, o Grêmio com a bola praticamente o tempo todo no primeiro tempo, mas sem conseguir criar oportunidade. Teve uma oportunidade assim que eu me lembro que foi um cruzamento que o Lucas Bessosa entrou por trás do zagueiro e cabeceou para fora. Não teve assim mais muita situação. O Marquezinho apenas assistindo o jogo. Aí no segundo tempo o Renato fez algumas alterações, colocou jogadores aí como o Soteldo, como o Cristaldo, né? Tirou o Nathan Fernandes, tirou o Bessosi. Né? E aí o jogo deu uma melhorada para o Grêmio, mas também o Brasil começou a gostar um pouco mais do jogo, o Grêmio indo para cima, tentando as situações. Teve uma situação com o André Henrique, num cruzamento de Soteldo pela direita. O André Henrique cabeceou, o goleiro do Brasil de Pelotas fez uma bela defesa e no rebote o Cristaldo não conseguiu concluir na direção do gol. E em seguida saiu o gol do Grêmio, uma bola onde o Soteldo se livra do marcador, enfia para o Vila Sante. O Vila Sante faz uma finta de corpo no jogador do Brasil de Pelotas, vai para a linha de fundo, cruza para trás e o André Henrique entra como centroavante ali. O João Pedro Galvão até estava em campo ainda, mas o André Henrique entrou naquela posição, fez o gol que deu a vitória para o Grêmio. No finalzinho, um pouquinho depois, tem uma outra grande jogada do Soteldo, que ele cruza, o zagueiro afasta mal, o Cristaldo chega batendo de primeira e o goleiro do Brasil de Pelotas pegou. E aí, mais no finalzinho do jogo, numa falta inventada pelo Daronco, o jogador do Brasil de Pelotas cobrou muito bem a falta e o Marquezinho fez uma defesa muito boa que garantiu aí os 3 pontos para o Grêmio nesse jogo, né? Acho que a nota positiva do jogo, obviamente, é a vitória, os 3 pontos, né? Mais uma atuação interessante aí do Soteldo, entrou no decorrer do segundo tempo, um campo que prejudica muito um atleta como ele, que é um condutor de bola, né? E o olho, para mim, fica com o André Henrique, né? O olho nele, como diz a Thumb, né? Porque é um jogador que dificilmente entra mal no time. Eu não me esqueço nunca do jogo contra o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, que o Grêmio não tinha o Soares para aquele jogo, e ele jogou de centroavante. Ele não fez gol, né? O gol foi do Ronald de cabeça, ele até acho que teve uma oportunidade, mas ele fez muito bem aquele papel de pivô de parede, ele é um cara muito técnico. Olha, muita gente critica o Grêmio ter comprado, pagado 6 milhões de reais aí por ele, mas olha, é um jogador que tem uma tendência grande de evolução e o Grêmio pode sim lá no futuro conseguir até um negócio gerando lucro para o clube, né? Falta para ele talvez um pouquinho mais de velocidade, um pouquinho mais de corpo, mas olho nele, o André Henrique hoje, o Grêmio não consegue contratar ninguém, o André Henrique hoje se coloca como um candidato a pelo menos nesse início de temporada ser titular. Numa Libertadores, tu acha que o Renato vai sair com ele? Acho muito difícil. Acho que se o Grêmio não conseguir contratar ninguém, na hora H o Renato vai contratar o Galvão. Mas o André Henrique vai sim se credenciando a ser um jogador, no mínimo um 12º jogador aí desse time, porque ele sempre entra muito bem. A nota negativa, Reinaldo fez uma partida muito ruim, de novo, né? O Bessosa também foi muito mal no primeiro tempo. Nathan Fernandes também não conseguiu jogar muito bem. Acho que basicamente isso.
Não tenho análises mais profundas para fazer, porque é o terceiro jogo na temporada, são 15 dias de trabalho recém, não era nem para estar tendo competição, mas o calendário do Brasil é essa bagunça mesmo, e tem que se adequar a isso, tá certo? Diz aí o que tu achou do, da atuação do Grêmio, do jogo em si, e comenta aí que a gente troca uma ideia, tá certo? Wagner Romero falando de Grêmio, nada mais. Feito.